Bom, a minha ideia, meu sonho, nosso planejamento aqui foi de fazer hoje, nas duas reuniões, uma leitura de Apocalipse, como o próprio nome está dizendo, uma leitura. Não é a única leitura, mas uma leitura possível da carta de João às 7 igrejas que hoje estariam na Turquia, na Ásia Menor. Mas antes, até como introdução para tudo aquilo que nós vamos conversar aqui, eu queria levar vocês para esse texto. Eu imagino que todos vocês devam conhecer a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Num determinado momento, ele é levado para aquele mesmo sinédrio para onde Jesus foi e foi julgado. Então está lá Estevão, dentro daquele mesmo contexto, junto com aqueles 70 anciãos judeus ali que faziam parte do tribunal de Israel. Roma permitia, nesse momento histórico, que Israel, mesmo sendo um reino subjugado, tivesse o seu tribunal. Não tinha permissão de matar, não tinha permissão de pena capital. Por isso que, no caso de Jesus, tiveram que pedir para Pilatos dar a chancela para isso. Mas era o mesmo tribunal. E é interessante como, na história dos judeus, desde sempre, o templo, o espaço físico, sempre foi um nó e é até hoje na cabeça deles. Eu entendo que não é ao acaso que, propositadamente, Deus permitiu que uma mesquita muçulmana fosse construída hoje e esteja sobre os alicerces do Templo de Salomão. A ideia de Deus sempre foi a de um tabernáculo, nunca foi a ideia de um templo, sempre foi de uma tenda móvel e nunca um santuário fixo. Então, o templo sempre ocupou muito da mente, sempre ocupou muito da religiosidade dos judeus em todos os tempos. E num determinado momento, logo depois da morte de Jesus, quando a igreja começa, ganha sua força, muitos já haviam sido batizados, os judeus começam a olhar para aquilo com um olhar de uma heresia dentro do próprio judaísmo. E aí Estevão se propõe a uma conversa com quem quisesse conversar. E ele falava com todo mundo, aberto, nas praças, até que os judeus, os líderes judeus, o levaram para esse lugar, o Sinédrio. E ele começa, Atos capítulo 7, ele vai falar, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão achando que a questão é o templo? Que vocês ouviram dizer que eu falei mal a respeito do templo? E aí começa a conversa. Ele vai falando muita coisa. No final, ele diz isso. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E ele vai usar um texto do profeta Isaías. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, é o lugar onde eu coloco os meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Nessa hora, nesse momento em que ele diz isso e tem essa visão do céu, a turma fala, chega, agora você foi longe demais, vamos levar ele lá para fora que ele vai ser apedrejado. Era a punição máxima entre os judeus naquele momento. E aí acontece uma coisa interessante, assim, até meio irônica. A roupa dos judeus era basicamente formada de duas partes, a capa e a túnica. E aí, à medida que eles iam, para facilitar pegar a pedra, né, eles iam deixando a túnica ali aos pés de um jovem, Paulo, na verdade, naquele momento, Saulo. Então, eu fico imaginando a cena, não, vamos ali apedrejar um herege ali, e aí vamos deixar a nossa roupa aqui no chão. Muito bem, ia deixando a roupa, e Paulo, que era um jovem nesse momento, recebia a roupa, e a turma foi para lá apedrejar Estevão. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha a expressão que Estevão usa, olha essa expressão, vejo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e disse, vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Quando Estevão usa a expressão céu, o que vocês acham que ele está falando? Essa é uma expressão chave para toda a nossa conversa nessa manhã. Tudo que nós vamos trabalhar, tudo que nós vamos ler aqui, tem a ver com como é que a gente lê na Bíblia
a expressão céu e terra. Veja, muitas vezes Jesus e o Novo Testamento de uma forma geral, sempre que ia falar das aves que voam, falava as aves do céu. Não sei se vocês já perceberam isso no Novo Testamento, várias vezes. Porque tem ave que não voa, né? Ou pelo menos que fica na terra, né? Então, sempre que ia se referir aos pássaros, nós estamos falando de algo há 2000 anos atrás, a biologia, a zoologia não eram como são hoje. Então, falava as aves que voam, ou seja, as aves do céu. Jóia. Mas no Novo Testamento, todas as vezes que fala dos anjos, fala assim, os anjos do céu. Então, quando Jesus, por exemplo, é questionado por um grupo de pessoas falando a respeito de ressurreição, fala assim, quem que vai ficar com aquela mulher que teve 7 homens? Aí Jesus diz assim, os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento. Então, todas as vezes que vai usar a expressão anjo no Novo Testamento, ou quase todas, usa a expressão anjo no céu. Então, voltando à minha pergunta, será que quando o Novo Testamento fala das aves do céu e fala dos anjos no céu, está falando do mesmo céu? Entenderam a pergunta? Será que quando Estevão olha para o céu e vê o céu aberto, de que céu ele está falando? Entenderam a pergunta? É essa a nossa conversa aqui hoje, é esse o nosso objetivo. Muito do que nós vamos conversar passa por aí. E eu acho interessante, para não dizer irônico, que o rapaz que recebeu as roupas que foram colocadas no chão, Paulo, anos depois, 30, 40 anos depois, vai escrever o seguinte: Deus nos amou de maneira misericordiosa, profunda. E quando Cristo ressuscita, Ele nos faz assentar no céu. Ele não diz que vai ser um dia. Ele diz que quando Cristo ressuscita, nós ganhamos assento. Não significa dizer que a gente ganhou uma cadeira no céu. Não é que a gente tem aquela imagem de uma pessoa que ganhou uma cadeirinha. Você tem uma cadeirinha no céu. Não, é mais que isso. É mais profundo. Significa que nós fomos assentados no céu. Assim como um sem terra pode ser assentado ou ganhar um espaço de assentamento, nós agora temos, a partir da ressurreição de Jesus, uma nova terra. O céu. Que céu? É essa a nossa conversa aqui hoje, e é por aí que a gente vai caminhar com o Apocalipse, ok? Queria te convidar para você ficar em pé, só para mudar um pouquinho o formato, abaixar a sua cabeça e orar para que essa manhã seja uma manhã em que todos nós aqui tenhamos uma nova visão do céu e da terra. Amém? Meus amados, muito obrigado por esse momento aqui, muito obrigado pela comunhão do Teu Espírito, muito obrigado pela liberdade de estarmos juntos, muito obrigado pela liberdade de abrir e ler a Tua Palavra, muito obrigado pela liberdade do Teu Espírito entre nós. Fala conosco nessa manhã de maneira muito especial e nos faz rever as nossas vidas a partir de um outro lugar, a partir de um outro ponto de vista, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom dia, irmãos. Paz e graça. Bom, o louvor hoje vai estar permeado com essas palavras, né? Então, a gente, conforme o Cláudio vai evoluindo, né, na sua explicação, né, na palavra, a gente vai cantando algumas canções para trazer a consciência, né, para reforçar musicalmente a palavra, né, que vai ser ministrada hoje. Santo é
céu descer na terra, como é nos céus. Deixa o céu descer. Novamente, Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, nós estamos da vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Dani, você volta para cá, por favor. Muito bem. Como a gente acabou de cantar a oração de forma poética, a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, a tua vontade seja feita. Aonde? Aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. E aí eu pergunto para vocês, é o céu dos anjos ou é o céu das aves? Muito bem. Olha só. Queria trabalhar com vocês aqui para a gente começar, antes de a gente fazer a leitura de Apocalipse, 2 textos do Novo Testamento. O primeiro faz parte daquele contexto lá da carta aos Hebreus, onde a gente tem uma série de falas a respeito da fé. E lá nós encontramos o seguinte: pela fé entendemos que o universo, pela fé nós entendemos que o visível, nós entendemos que a terra foi formada pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então eu queria começar trabalhando o conceito, a definição de céu do Novo Testamento por aí. O que é o céu e o que é a terra? O céu é o universo invisível, a terra é o universo visível. E um detalhe fundamental, como a gente acabou de ler: quem vem de onde? Isso é fundamental. O visível vem
do invisível. Então, todas as coisas que nós estamos vendo aqui, inclusive todas as pessoas que nós estamos vendo, que fazem parte desse universo visível, que fazem parte do que nós podemos chamar de Terra, veio do universo invisível. Todos nós. E tudo o que é visível vem a partir do invisível. Ou seja, tudo que é da terra veio do céu. O céu, no Novo Testamento, não é o paraíso. É bom que a gente entenda isso. O céu é o invisível. É o lugar onde o relógio não funciona. E aí, a gente pode ir para o segundo texto. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então vamos lá, duas coisas fundamentais. 2 mundos, 2 universos. Qual o nome deles? Céu e terra. Qual a diferença entre eles? Um é visível, o outro é invisível. E qual a segunda diferença? Num o tempo passa, no outro a eternidade. Entenderam? Agora eu vou voltar de onde nós começamos. E nós estamos aonde? Nos dois. E quando nós, junto com Cristo ressuscitamos, nós ganhamos assento no céu. Nós também fomos assentados no céu. Não é algo que vai acontecer no futuro. Todos nós tocamos hoje o visível e o invisível. A eternidade faz parte de todos nós. Todos nós aqui tocamos a eternidade. Todos nós somos feitos de eternidade. Também somos feitos do que é temporal, seguramente. A nossa pele, a nossa carne, o nosso corpo está se desfazendo na temporalidade, mas o nosso espírito não se desfaz na eternidade. Esses somos nós. Amém? Bom, essa é só uma introdução para a gente começar a nossa conversa, a nossa leitura a respeito de Apocalipse. E aí eu preciso confessar para vocês que se alguém me contasse que eu estaria vivendo essa experiência aqui há alguns anos atrás, eu ia falar, você está louco. Absurdo. Porque há alguns anos atrás, embora eu conhecesse relativamente bem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eu não conseguia ler Apocalipse. Não conseguia mesmo. Eu olhava para aquilo e falava, gente, isso aqui não faz o menor sentido. Eu sempre fui muito honesto comigo nas minhas leituras da Bíblia. Sempre. Sempre fui muito... nunca fui do tipo que ficava enchendo o saco de todo mundo com perguntas das mais doidas, assim, do tipo, qual é a mulher de Caim? Essas coisas nunca pegaram muito para mim, mas algumas coisas sempre me chamaram a atenção, do tipo assim, como assim Deus se arrepender de ter feito o homem? Então, isso me incomodou durante muito tempo. Várias outras coisas me incomodaram, algumas delas eu vou comentar com vocês aqui durante muito tempo, mas o Apocalipse me incomodou durante anos. O Evangelho já tinha chegado na minha vida e eu não conseguia ler Apocalipse, de tal forma que se alguém me contasse, alguns anos atrás, que eu estaria fazendo uma leitura numa comunidade de Apocalipse, eu falasse, você está louco, você não faz a menor ideia de com quem que você está falando. E por que eu me propus a isso? Porque uma chave virou, e eu queria compartilhar isso com vocês. Mas para que a gente possa virar essa chave, a gente precisa ter algumas coisas em mente aqui. Primeira coisa, o Apocalipse é para todo mundo? Essa pergunta tem que ficar muito bem resolvida na nossa cabeça. E aí eu já vou começar a leitura de Apocalipse com vocês. Vou começar lá pelo capítulo 1. Então, primeira pergunta-chave. O Apocalipse é para todos? Por exemplo, para todos os que estão aqui? Ou para todos os que virão depois de nós? Ou para todo mundo que viveu antes de nós? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. Está lá em Apocalipse, bem no comecinho. Diz assim, ó, feliz, bem-aventurado, aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu queria destacar duas coisas muito simples aqui, que pode passar batido na sua leitura. Presta atenção em quem está lendo e presta atenção em quem está ouvindo. Olha só, coisa simples. Feliz aquele que lê, singular. Felizes aqueles que ouvem, plural. Isso revela muito da igreja do primeiro século, onde quase ninguém sabia ler. E essa carta foi escrita para essas pessoas. Eu vou repetir.
Imagina nos dias do primeiro século, a turma que estava lá na hoje Turquia, né? Atual Turquia, as 7 igrejas para as quais essa carta é escrita são igrejas que numa distância, num raio muito próximo. As ruínas delas estão lá, vou até comentar alguma coisa mais adiante com vocês. Mas o fato é o seguinte, João era um dos líderes e o apóstolo vivo escrevendo para aquela turma. Então imagina, faz de conta que nós somos uma dessas igrejas, nós somos a igreja de Filadélfia. Aí a gente recebe a notícia, gente, chegou uma carta de João. João está preso, ele mandou uma carta. Aí imagina a gente reunindo, a carta chegou, só que quase ninguém sabia ler. Por isso, feliz, bem-aventurado, aquele que lê. Então uma pessoa se colocava à frente da igreja e lia. E os outros? Ouviam. Uma boa parte, quase ninguém sabe disso, uma boa parte do Império Romano desses dias era formado por escravos. Mais ou menos a metade da população daquele momento era de escravos. Havia escravo que sabia ler, havia escravo que sabia escrever, mas a maior parte das pessoas não tinha essa habilidade. Até entre os 12 não era uma coisa tão comum assim. Saber fazer conta, como é o caso de Levi, de Mateus, não era uma coisa tão comum. Não é como nos nossos dias. Então, por isso, a carta de João chegou, uma pessoa se propôs a ler e as outras a ouvir. E aí eu quero voltar à minha pergunta. Para quem é o Apocalipse? É para alguns? Ou é para todos? Para todos. Até que não sabe ler. O Apocalipse não é para um grupo de teólogos, especialistas, que conhecem o grego, o hebraico, o aramaico, as línguas originais todas. Não, nada disso. Absolutamente nada disso. O Apocalipse é para todos. Nós vamos perceber que é para toda a igreja, em todos os tempos. Outro detalhe que eu queria colocar para vocês aqui. O Apocalipse, isso é uma pergunta importante. O Apocalipse está falando do fim dos tempos? Isso é uma pergunta muito importante. Ou aquilo que as pessoas costumam chamar de escatologia. O Apocalipse fala a respeito de escatologia, e aí eu vou ser radical aqui, vou ser até meio pesado na minha fala. Olha só, num determinado momento, próximo da morte de Jesus, Jesus está em Jerusalém, andando com os 12. Aí os 12 chegam para ele e falam assim, o senhor viu que beleza o templo? Lembra que o templo é sempre marcante na história desse povo. O senhor viu que grandes construções, o templo? Aí Jesus diz assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Estão vendo esse templo aí? Vai ficar uma pedra sobre a outra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles olham, prestam atenção e fazem uma pergunta para Jesus. Assim, Jesus, qual é o sinal da tua vinda e como que vai ser o fim dos tempos? Ou seja, como é que vai ser a escatologia? Como é que vai ser o fim de tudo? E aí Jesus responde assim, ó, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem, de novo a expressão, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então vou repetir a minha pergunta. O Apocalipse fala a respeito do fim dos tempos? Não. O Apocalipse fala do que é eterno. Esse é o objetivo. O Apocalipse não está dizendo para a gente assim, ó, presta atenção, que quando algumas coisas começarem a acontecer, você vai inclusive dizer qual é o dia, qual é a hora. Muita gente já errou nesses 2000 anos de história. Mas o pior não é esse erro. O pior é perder a chance de contatar, de colocar a mão no que é eterno. É evidente que quando nós temos acesso, quando nós temos noção, sensibilidade a respeito da eternidade, nós acabamos percebendo algumas coisas óbvias a respeito do dia a dia e até do amanhã. Mas o Apocalipse não é um livro para falar a respeito do fim dos tempos. O Apocalipse é para nos libertar do tempo e nos dar acesso ao que é eterno. Outra pergunta que eu quero fazer. Do que trata o Apocalipse, então? Já que ele não trata do fim dos tempos, então do que trata? A palavra Apocalipse diz tudo. Sabem o que significa a palavra Apocalipse? Os americanos, os ingleses foram melhores do que nós na hora de colocar o nome para essa carta. Apocalipse é revelação. Daí o nome em inglês, Revelation. Esse é o nome. Apocalipse é o contrário de eclipse. Então, quando a gente tem um eclipse, por exemplo, um eclipse solar, significa que a lua tampou o sol. A lua impediu a passagem de luz do sol. Então, a lua eclipsou o sol. Tampou, vedou. O que é o Apocalipse? O contrário disso. O Apocalipse é revelar, tirar o véu, tirar o que estava coberto, colocar a luz. Entenderam? Então, o Apocalipse não tem a ver com outra coisa, senão abrir os nossos olhos. Esse é o objetivo de Apocalipse. E aí eu pergunto para vocês, e abrir os olhos
Para quê? O início de Apocalipse, Apocalipse 1, é isso. Revelação de Jesus Cristo. Abrir os olhos para o invisível, abrir os olhos para o eterno, abrir os olhos para o céu. Esse é o nosso objetivo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Lembram daquela conversa de Jesus com Nicodemos? Jesus está lá numa conversa com Nicodemos e ele solta uma frase muito conhecida dessa conversa. Tenho certeza que vocês se lembram. Nicodemos, vou falar um negócio. Você precisa nascer de novo, não é isso? A expressão nascer de novo, na sua origem, ela também é nascer de cima. Nicodemos, queria te dizer o seguinte, meu amigo. Você está vivendo a sua vida daqui para aqui. Você está vivendo a vida da terra para a terra. Queria te dizer, você precisa conhecer o céu. E aí, no mesmo contexto, Jesus diz assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Na mesma conversa com Nicodemos. Como é que vocês vão crer se eu começar a falar das coisas que são celestiais? O Apocalipse é para falar das coisas que são celestiais. O Apocalipse é para nos dar acesso ao que é invisível e ao que é eterno. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a respeito de Apocalipse. O que é que João está escrevendo? A gente tende a achar que João está escrevendo um livro. Esse ponto é fundamental. João não escreve um livro. Aliás, o Novo Testamento quase não tem livros. Todo o Novo Testamento, praticamente, é composto de quê? De cartas. O Apocalipse, guarda isso, fundamental. O Apocalipse é uma carta. Não é outra coisa senão uma carta. E é fácil da gente perceber. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz. Ele continua. Já ouviram essa expressão, graça e paz? Todas as cartas começam assim, porque era um jeito romano de começar uma carta. Saúdo, graça e paz, e continua, né? Outra coisa relevante para a gente conversar. Para quem João escreve? Essa é uma pergunta também importante. Escreva num livro, aí você pode falar, você falou que era uma carta. Livro aqui é rolo, pergaminho, que era o jeito de escrever. Então escreva num livro o que você vê, o que você vai ver aí, João, você vai ver muita coisa. Escreve e envie. Ora, o que se escreve e se envia se não uma carta? Mas elas têm destinatário. As 7 igrejas lá da província da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Bem conhecidas ou não essas igrejas? Só Éfeso, né? A gente não sabe nada de Sardes, a gente não sabe nada de Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a gente não sabe nada. Laodiceia é citada na carta de Paulo aos Colossenses, e ela está próximo de Colossos mesmo, mas a gente não sabe quase nada. O que a gente sabe razoavelmente bem é Éfeso, o restante a gente não sabe. Mas todas elas são muito próximas, todas elas estão ali. E João era um dos pastores dessas igrejas que estavam ali. Outra coisa importante, debaixo de que condições João escreve? É bom que a gente tenha essa noção. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Então olha onde ele está, na ilha de Patmos. Por que ele está lá na ilha de Patmos? A ilha de Patmos, nos dias do primeiro século, é lugar do exílio, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João está com 90 e cacetada anos. Todos os outros apóstolos já haviam morrido, inclusive Pedro e Paulo. João é o último, seguindo inclusive aquilo que Jesus tinha dito para ele. João está ali, velhinho, quase não anda, dificuldade de enxergar, e por causa da palavra e do testemunho, ele é levado ao exílio nessa ilha extremamente árida, está ali. Então essas são as condições. Muito bem. O que mais? Qual a cultura e o vocabulário do escritor? Eu não vou ter tempo para tocar nesse ponto, não vai dar para a gente falar a respeito disso, isso por si só daria um tempo razoável aqui, mas eu queria que você entendesse o seguinte: João não é um brasileiro do nordeste do país escrevendo debaixo daquela cultura. João não é um francês vivendo os dias do iluminismo e escrevendo uma carta. João é um judeu nos dias do primeiro século, escrevendo, a partir da cultura que ele tem. João é um judeu formado, basicamente formatado a partir daquilo que ele leu a vida toda. E o que João leu a vida toda? O Antigo Testamento.
Então, todas as expressões que João vai usar, que podem ser muito estranhas para nós, são estranhas para nós. Não eram estranhas nem para João e nem para as pessoas que estavam ouvindo. Por exemplo, a gente vai ler daqui a pouco, João falando a respeito de alguém que tem uma voz que parece uma trombeta. Veja, você já usou essa expressão? Não, encontrei com um cara na rua, a voz dele parece uma voz de trombeta. Faz sentido nenhum, faz? Ou ainda, encontrei uma pessoa e a voz dele era uma voz de muitas águas. Não é uma expressão nossa, mas é uma expressão do Antigo Testamento, ou seja, uma expressão da cultura deles. E assim, várias das imagens que nós vamos conversar no Apocalipse são imagens estranhas a nós, mas não estranhas a eles. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de uma besta. Uma besta, que negócio esquisito e tal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma besta, daquele jeito que ela é descrita lá, com várias cabeças, com vários chifres, parece um animal de um jeito, parece um animal de outro, é estranho para nós. Mas não era estranho para eles. Do mesmo jeito que para nós, imagina que a gente estivesse falando a respeito do Saci Pererê, do nosso folclore. E aí imagina que a gente estivesse contando isso para uma pessoa do primeiro século. O cara ia olhar e falar, nossa, coisa estranha. Um menino que ao mesmo tempo é velho, anda numa perna só, tem um cachimbo e tem ainda por cima um gorrozinho vermelho. Entendeu o que eu estou dizendo? Cultura. Que a cultura não nos impeça de enxergar algo mais profundo. Ok? Mas é importante a gente entender isso. Não vai dar tempo para a gente falar muito sobre isso, mas eu peguei um exemplo só aqui. Ó. Ele, ainda no capítulo 1, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote. Essa é uma expressão fundamental do Antigo Testamento, bem típica mesmo. Aliás, diga-se de passagem, a cada 2 versículos da carta de Apocalipse, uma tem uma citação direta ou indireta do Antigo Testamento. Olha que coisa. De novo, cada 2 versículos que a gente lê na carta de Apocalipse, um está citando direta ou indiretamente o Antigo Testamento. Então, faz parte daquela cultura, o que não é a nossa, né? Muito bem. Por fim, a respeito do gênero literário. Esse gênero literário é diferente, muito diferente. O gênero literário de Apocalipse, que alguns chamam de literatura apocalíptica, era muito comum a partir de 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo entre os judeus. O Apocalipse não é a única forma desse escrito, desse gênero literário. Eu coloquei ele gênero literário entre aspas, porque essa é uma expressão nossa, né? Na época não existia nem essa expressão gênero literário. Mas o fato é que é um tipo de escrita um tanto quanto diferente. Eu costumo dizer que se aproxima daquilo que nos nossos dias a gente costuma chamar de literatura fantástica. O que é literatura fantástica? Uma literatura fantasiosa, uma literatura que cria imagens de tal forma que eu vou para um lugar que eu não conheço e lá eu sou sensibilizado para o lugar onde eu estou. Vou repetir. Quando a gente lê Senhor dos Anéis, quando a gente lê As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, quando a gente assiste Avatar, a gente é levado para um mundo de fantasia. Ao ir para esse mundo de fantasia e a tocar nesse mundo de fantasia, a gente começa a ganhar sensibilidade para o mundo que nós estamos vivendo. Então veja, eu não estou dizendo que o Apocalipse é literatura de fantasia. Estou falando isso não. Estou só dizendo que é um jeito de criar imagens a respeito de um outro mundo para que a gente tenha sensibilidade do nosso. Ok? Também não vamos poder explorar isso muito tempo, senão a gente nem começa a nossa leitura de Apocalipse. Então, queria te convidar. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a primeira das visões de João. Apocalipse 1. Espero que você esteja animado, espero que você esteja cheio de ânimo mesmo, para a gente ler. E aí eu quero ler com vocês, de fato, uma leitura. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou começar aí, até porque os outros versos anteriores eu li quase todos aqui no quadro. Versículo 9. 1:9. Acharam aí? Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, ou seja, num domingo, eu estava em espírito, fui levado para um outro lugar, fui levado pelo Espírito a fechar os olhos e enxergar uma outra dimensão. E aí, pelo Espírito, eu ouvi atrás de mim
uma voz forte, como eu disse para vocês, uma voz como de trombeta. É o vocabulário dele. Muito bem. Que dizia: João, escreve num livro, escreve num rolo, escreve num pergaminho o que você vê. Você vai ver muita coisa, João. Escreve. E envie às 7 igrejas. Versículo 12. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Então, olha para mim aqui um minutinho. Está lá João, orando em espírito, lá na ilha de Patmos. Aí ele escuta uma voz. Ele só sabe dizer que é uma voz forte, uma voz como de trombeta. E ele escuta essa voz como de alguém que está atrás dele. Aí ele olha para trás. Ele olha para trás. E vê. Tira o texto, não coloca não, tá? Por favor. Deixa o texto e a gente vai lendo. Aí ele olha para trás. E ele vê alguém andando entre os candelabros. Olha o texto. Acompanha comigo. Voltei-me, versículo 12, para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Pode ser estranho para nós, para a nossa cultura, mas os candelabros, evidentemente, ficavam no chão, né? Não tinha energia elétrica, não tinha fio, como a gente tem trazendo as nossas lâmpadas para cima. Então está lá o candelabro, uma vela ali acesa. Vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, ou se você preferir, semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica que chegava aos pés, com um cinto de ouro ao redor do peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos. E ele vai descrevendo, com o vocabulário dele, esse ser que ele não reconhece. Ele não sabe. Não reconhece pela voz, não reconhece pelo jeito que ele está aí. Na mão direita tinha 7 estrelas. O seu semblante era como o sol que brilha em todo o seu esplendor. Olha que coisa interessante. Ele olha para trás e vê alguém que parece um ser humano, andando entre os candelabros. É uma visão. E ao olhar para essa pessoa, o rosto brilha, as mãos brilham, parece que está segurando uma estrela, os pés brilham, parecendo que são pés de bronze numa fornalha, a roupa branca que brilha também, e uma voz que ele não reconhece. Mas no que ele olha para trás, versículo 17, o que acontece com João? Quando vi essa pessoa, quando vi esse ser, caí aos seus pés como morto. A presença dessa pessoa ali faz com que João simplesmente vai para o chão, morto. Mas aí ele colocou a mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo. Vou me apresentar a você, João. Você não está me reconhecendo. Quem sou eu? Eu sou o primeiro, sou o último. Você não está me reconhecendo, João. Eu sou aquele que vive. Sabe, João, eu estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Quem é que está ali? O Filho. Aí você fala assim, mas não é Jesus? Jesus viveu por 33 anos. O Filho é eterno. Quando o Filho abre mão da sua glória e entra aqui, ele tira toda a sua divindade. Ele não considera que o ser igual a Deus era algo do qual ele não pudesse abrir mão em favor de nós. Porque se ele se apresenta desse jeito entre nós, por onde ele passasse, as pessoas cairiam como que mortas. Porque a glória do Filho eterno é tão grande que é como se a pressão atmosférica caísse sobre nós de uma forma que nós não damos conta de respirar e nós simplesmente caímos. A palavra glória, no seu original hebraico, é peso. Então é como se um manto caísse sobre nós, um manto de chumbo desses aí que são utilizados, por exemplo, na hora que você vai fazer algum exame médico, né? Já usaram isso? Um manto? Mas imagina um manto que você não consegue suportar. Ele é tão pesado que ele te achata no chão e te impede, inclusive, de respirar. Cai um manto sobre você, você não dá conta de puxar o ar. É a presença do Filho eterno. Ele abriu mão disso para estar entre nós e se comunicar. Quando ele abre mão disso, ele é Jesus. Quando ele volta, ele é o Filho eterno. Então João não reconhece. Embora João seja o discípulo mais próximo, embora João fosse aquele que provavelmente tenha andado mais perto de Jesus, ele não o reconhece, porque Jesus está diferente. Jesus agora está vestido de eternidade, do jeito que ele é. Ele abriu mão disso para estar entre nós, mas agora não. Por isso que quando ele ora, na sua última oração, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Está aí. Esse é o Filho eterno. E aí ele coloca a mão em João e fala: calma, João, pode ficar tranquilo, não tem medo não. Respira,
Calma, sou eu, João, de um jeito que você não conhecia. Mas é o seguinte, escreva as coisas que você viu, as coisas que você ainda vai ver depois dessa. E aí João começa a escrever. Muito bem. A partir daqui, nós vamos ter então uma leitura mais profunda de Apocalipse. E aí eu quero já que você vai comigo para o capítulo 4. Você fala, nossa, você vai pular esse tanto de capítulo? Vou, porque o nosso tempo não nos permite, né? Então eu vou pular muitos capítulos. Os capítulos 2 e 3 são cartas que Jesus dita para João, especificamente para cada uma dessas igrejas, e eu acho que é a parte mais conhecida de Apocalipse. Então eu vou pular essa parte. Então eu vou com vocês lá para o capítulo 4. Só quero fazer um parêntese aqui com vocês. Isso daqui, no ano passado, um amigo me convidou, foi um privilégio muito grande, fiquei muito feliz mesmo, agradecido em Deus, por visitar as ruínas das 7 igrejas. Essa daqui é a ruína, uma das ruínas lá da cidade de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade muito interessante, cidade gigante, as ruínas dela hoje lá ainda são muito grandes, embora muita coisa tenha sido retirada de Pérgamo e levada para Berlim, tem inclusive o Museu de Pérgamo em Berlim. Apesar disso, nós temos uma série de ruínas lá. Essa é uma ruína da cidade de Pérgamo. Vocês fazem ideia do que seja essa ruína? Chuta, o que seria? Pois então, não é uma igreja, é um templo. Mas não é um templo judeu, é um templo romano. E o que rolava ali? Rolava sacrifício, rolava imagens. A quem? Ao imperador. Então, essas eram cidades, e esse especificamente é a ruína do templo de Trajano. Trajano é um imperador que vem logo depois dos dias de João ali, depois de Domiciano. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, em todas essas 7 cidades, haviam templos chamados de templos imperiais, aonde estava lá a imagem do imperador. E as pessoas eram levadas para esse lugar e ofereciam sacrifícios, e haviam sacerdotes, de tal forma que quem era o imperador? Obrigatoriamente, um deus. E detalhe, se você não fizesse parte disso, você era excluído das guildas comerciais. Olha que coisa interessante. Haviam associações comerciais. Então, se você era um sapateiro, fazia parte de uma guilda lá dos sapateiros. Mas se você não fosse do tipo que oferecia sacrifício ao imperador, você era retirado dessa guilda. Se você não era do tipo que ia lá no templo e se dobrava ao imperador, você era retirado disso. Então imagine os cristãos nesses dias, não podendo fazer parte desse lugar. Entendam, eles são privados de muitas coisas nesse momento em que eles estão aí. Mas isso é só uma curiosidade, que vai fazer mais sentido à medida que a gente caminhar na nossa leitura. Então, por favor, Apocalipse, capítulo 4. E aí nós vamos ver uma segunda visão de João. Apocalipse, capítulo 4. Acharam? Acompanha comigo aí. Apocalipse, capítulo 4, segunda visão de João, vai dizer assim: depois destas coisas, então, depois que ele teve a primeira visão, depois que Jesus cita para João, dita para João 7 cartas, depois dessas coisas, olhei, eu, João, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, lembra daquela voz que falou com ele? De quem era a voz? Do Filho, de Jesus, se a gente quiser colocar assim. Ele ouve essa voz de novo, e a voz diz assim: João, sobe para cá, eu vou mostrar a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente vi-me em espírito, e havia um trono no céu. Então vamos lá, vou fazer uma pausa aqui. A terra é o visível, é o temporal. O céu é o invisível, é o atemporal. Todas as coisas visíveis vêm das invisíveis. Tudo que é temporal vem do que é eterno. O universo visível foi criado a partir do universo invisível. E agora, quando João tem acesso ao universo invisível, ele vê uma coisa. O que ele vê? Em qualquer cultura, isso tem um único significado. O que João vê? Um trono. É uma imagem, é um símbolo. Mas mesmo na nossa cultura, mesmo estando 21 séculos depois, não é difícil da gente entender. Quem que senta em trono? Quem manda? Pode chamar de faraó, pode chamar de rei, pode chamar do que quiser, de imperador. Quem se assenta no trono?
quem manda. Então, olha só. João, quando tem acesso ao invisível e eterno, tem como primeira coisa a ser vista um trono. Tem alguém assentado no trono. Ele não consegue descrever a pessoa que está ali, porque essa pessoa que está ali simplesmente brilha, como jaspe, como sardônio. Então, olha o texto. Imediatamente, versículo 2, vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu e alguém assentado nele. Aquele que estava sentado era de aspecto similar a uma pedra de jaspe. Como eu disse para vocês, é o vocabulário que ele tem, é o jeito que ele tem para expressar. Semelhante a uma pedra de esmeralda, um arco-íris semelhante a uma esmeralda circulava o trono. Ao redor do trono havia 24 anciãos colocados ali. Se a gente continuar a leitura, a gente vai perceber que tem 4 seres viventes diferentes ali naquele lugar. O fato é o seguinte: quando João tem acesso ao invisível e eterno, ele vai ver seres, ele vai ver algumas entidades, mas o mais importante, ele vê um trono e vê alguém assentado no trono. Ok? Quem é essa pessoa que está sentada no trono? Tem uma música na sequência que vai dizer para a gente, no próprio texto. E à medida que nós formos lendo, nós vamos introduzindo essas músicas aqui. Deu para guardar, né, irmãos? Quem está sentado no trono, quem manda. Gostei disso daí. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
está sentado no trono? O Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, para todo sempre. Mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho nesse lugar. Continua comigo a leitura, vai para o capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Então vi, na mão direita daquele que está assentado do trono, um livro, um pergaminho, se você preferir, em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ele estava selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém, nem no universo visível, nem no universo invisível, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, João, chora não. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e retirar os seus selos. Então, imagina, nós vamos trabalhar muito a imaginação. O Apocalipse mexe muito com a nossa imaginação. Então, João entra no céu. Ele tem uma porta para o invisível. Ao entrar no invisível, ele vê um trono. Assentado no trono, o trono de quem manda em absolutamente tudo, tem uma pessoa, um ser, que ele não consegue descrever a não ser como alguém que brilha. Essa pessoa tem um objeto na mão. Que objeto ele tem nas mãos? Um livro, um rolo, um pergaminho. E aí João, como um bom judeu, que estava acostumado a ir na sinagoga e pegar lá um pergaminho e ler, como Jesus também fazia, olhou para aquilo e falou: e agora? Porque ele está selado. E aí ele olhou e falou: gente, mas ninguém pode pegar esse livro da mão do Criador, ninguém pode pegar esse pergaminho na mão do Todo-Poderoso e ler o que está lá. E ele chorava. Aí um anjo chega para ele e fala: calma, João, chora não. O leão da tribo de Judá venceu. Ele pode abrir esse livro. Só que acontece uma coisa muito interessante. Na hora de aparecer aquele que vai abrir o livro, ele não aparece na forma de um leão. Ele aparece na forma de um cordeiro. Isso por si só tem muito para dizer para a gente. Então, quando o Filho Eterno, aquele mesmo que João viu na primeira visão, aparece novamente numa segunda visão, como quem vai tomar o livro da mão do Criador e ler e tirar os seus selos, ele olha para aquilo, mas ele não se apresenta como o leão, ele não se apresenta como o filho glorificado, ele se apresenta como o cordeiro. E é o cordeiro que vai pegar o livro e vai tirar os seus selos e fazer a sua leitura. E aí, novamente, nós vamos para mais uma música. Dani, coloca a letra para nós, por favor. Canção do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis,
adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, Louvores, honra, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És dono para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Então, voltando, quando João tem uma visão do céu, ele vê o trono, vê o lugar de quem manda. Junto com essa pessoa que está no trono tem um rolo, tem um pergaminho, que ninguém tem capacidade, ninguém tem habilidade, ninguém é digno de abrir. Mas o cordeiro que foi morto aparece. E agora ele pode tomar. E aí nós vamos para o capítulo 6. Ainda no capítulo 5, depois eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas, 5, versículo 6, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele é digno, ele pode pegar o livro e ler. Muito semelhante, vocês devem se lembrar, tem um episódio rico, profundo na vida de Jesus, quando Jesus, já conhecido, já depois de alguns milagres, já depois de falar com muita gente, volta para sua casa, volta para o lugar onde ele foi criado, em Nazaré. E aí, como todo bom judeu, num sábado, ele entra na sinagoga. E ele se coloca de pé para fazer a leitura. O chefe da sinagoga pega o livro do profeta Isaías e entrega para ele, rolo do profeta Isaías pega, aí ele procura no rolo e lê lá: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus é a única pessoa que pode fazer isso. Jesus é o único que pode abrir o livro da história e interpretar a história e dizer: é isso. Jesus é quem pega o livro na mão do Criador
e vai desfazer os selos. Ele é o único que tem capacidade, que tem habilidade, que tem dignidade para romper os selos, porque o livro estava fechado. E como era comum nos dias do primeiro século, se aquilo fosse enviado e não era para ser lido por qualquer um, você colocava lá cera, colocava um anel e selava, fechava, de tal forma que ele ficava lacrado, selado. É Jesus, o único Cordeiro eterno, que do céu tem capacidade de desfazer os selos, desatar a história e fazer a história rolar. Olha que coisa forte. Jesus, o Cordeiro, é quem faz a história rolar. É o Cordeiro, aquele que está sentado no trono, à direita do Todo-Poderoso, à direita do Pai, quem deflagra a história. Não há absolutamente nada que aconteça no mundo, nas nossas vidas, na história, que não tenha sido deflagrado pelo Cordeiro na eternidade. Entenderam? Então entenda, as coisas que acontecem com cada um de nós não vêm do inferno. As coisas que acontecem com cada um de nós vêm do trono de quem manda. Você pode não entender, como nós vamos ler a partir de agora. Muitas coisas nós não vamos entender. Nós não temos capacidade de discernir nem o bem nem o mal, embora essa fosse a árvore que a gente queria comer, a árvore que nos desse capacidade de discernir o bem e o mal. Nós não temos capacidade, nós não temos habilidade para perceber e discernir o bem nas nossas vidas, mas também não temos capacidade de discernir o mal nas nossas vidas. E aí, capítulo 6, acompanha lá comigo, por favor. Quando a gente vai para o capítulo 6, a gente vai ter capítulo 6. A gente vai ter no capítulo 6 a imagem de alguns cavalos, cavalos de cores diferentes. De novo, chamando a sua atenção, na nossa cultura, cavalos e com cores diferentes pode ser alguma coisa estranha. Nos dias do Império Romano, do primeiro século, as corridas de cavalo eram muito comuns, e os cavalos eram separados por suas cores. Eram muito comuns. O cavalo vermelho, cavalo verde, assim por diante. Lá atrás, no Antigo Testamento, também, por exemplo, o profeta Zacarias tem uma visão de também 4 cavaleiros, e cada um deles com cores e com significados. Então, para nós, pode parecer estranho. São imagens estranhas, né? Você pensa, nossa, cavalo, cor diferente e tal. Essas imagens aqui, evidentemente, são da criatividade de algum artista, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, capítulo 6, versículo 1. Quando vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, lembra, o pergaminho, o rolo estava selado. E aí o Cordeiro é quem vai tirar os selos. Vi quando ele abre o primeiro selo. Então ouvi uma das 4 criaturas, um dos seres que estavam no céu, dizendo com voz de trovão, venha. Então, olha, presta atenção aqui em mim, minutinho. Quem é que tira o selo? O Cordeiro. E a partir do selo que é tirado no céu, coisas vão acontecer na terra. Entenderam? A partir de um movimento do Cordeiro no céu, no invisível e no eterno, coisas são deflagradas aqui, no visível, no temporal, na terra. Então vamos lá. Venha, versículo 2. Olhei, João falando, olhei, e eis que havia diante de mim um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Então ele saiu como vencedor para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer, venha. E aí, a partir dessa ordem, venha, saiu um outro cavalo. Esse era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro, lá do céu, abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer, venha. Olhei, depois que Jesus tira o selo, venha, olhei e eis que diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo, 1 quilograma de trigo por 1 denário, 3 de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a 4ª criatura vivente dizer, venha. Olhei,
e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. Esse amarelo aí, na verdade, é um cavalo com cor de morte, parecia um cavalo em putrefação, seria a melhor expressão. O seu cavaleiro se chama Morte e Hades. Seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens e assim por diante. Então, selos são abertos, deixando bem claro, quem é que está abrindo os selos? Cordeiro. Cordeiro pega do trono de quem manda os selos para abrir e deflagrar e fazer a história rolar. E à medida que ele vai abrindo, lá do céu, coisas vão acontecendo na terra. E aí agora a gente entra num tema muito difícil, extremamente difícil e complicado, que é quando coisas ruins acontecem com pessoas que nós chamamos de boas pessoas. Isso acontece o tempo todo. A expressão que o Novo Testamento e o Antigo Testamento usam é juízo de Deus. E eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que conversar sobre isso assim com uma certa atenção, preciso da sua paciência, da sua atenção a respeito disso. O que é o juízo de Deus? Isso é importante. A gente percebe o juízo de Deus em vários momentos na história. Por exemplo, a gente percebe o juízo de Deus lá em Babel, a gente percebe em Sodoma e Gomorra, a gente percebe o juízo de Deus contra o Egito. Concordam? Vários. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Expressão de Paulo em Romanos. Os juízos de Deus são incompreensíveis. Nós não vamos ter capacidade para entender por que é que Deus permitiu ou fez isso, que no final das contas dá na mesma. Deixa eu explicar isso de maneira mais clara para vocês, usando uma figura bem característica do Antigo Testamento. Vocês se lembram que Deus diz a Moisés assim: Moisés, você vai pegar esse povo e vai entrar na terra que eu prometi. Mas essa terra está ocupada. Não estava? Quem que ocupava a terra? Um povo que a gente chama de povo cananeu. Lembram disso? Então, olha, eu estou dando uma terra para vocês, mas tem um povo lá. Vocês vão tirar esse povo de lá. E à medida que a gente vai lendo a história, se a gente for honesto, e como eu disse para vocês no início aqui, eu sempre procurei ser bem honesto comigo mesmo na leitura, eu acho que é pegar pesado demais com aquele povo lá. Vocês não acham, não? Tem momentos, inclusive, que Deus diz assim, Erém. Ele não usa essa expressão todas as vezes, não, mas tem hora, para 2 cidades em especial, como Jericó, ele usa a expressão Erém. O que isso significa? Você vai entrar lá, Josué, e vai destruir tudo. Uma galinha estiver andando, é para destruir. Eu estou mandando. Aí a gente olha e fala, gente, pesado demais. Vocês não acham, não? Bem pesado isso, né? Se a gente voltar no tempo, muito tempo antes, a gente vai perceber uma conversa de Deus com Abraão. Aí Deus diz assim, Abraão, daqui 400 anos, esse lugar aqui que seus pés estão pisando, eu vou dar para vocês. Vou dar para a sua descendência, vou dar para aqueles que vão nascer a partir de você. Esses que, as estrelas, do mesmo jeito que as estrelas não podem ser contadas, sua geração vai ser desse jeito. E aí, quando você estiver desse tamanho, quando a sua descendência estiver desse tamanho, essa terra vai ser sua. Vai ser dos seus descendentes. Mas não é agora, não. Aí Deus usa a seguinte expressão na conversa que ele tem com Abraão. Por quê? Porque a medida da maldade desse povo ainda não se completou. Essa é uma expressão difícil. Na verdade, eu diria impossível de ser compreendida. Deus trabalha com medidas. É como se houvesse um cálice, é como se houvesse um copo, onde a medida da maldade vai sendo acumulada, mas é só Deus que está avaliando que medida é essa. Uma hora, essa medida transborda, e aí Deus interfere. A essa intervenção de Deus, nós damos o nome de juízo de Deus. Você pode chamar de outros nomes, do jeito que você quiser. E como é que Deus faz isso? Como é que vem o juízo de Deus? Deus pode vir e simplesmente pôr a mão. Pá, basta. Chega. Vocês estão se machucando demais. E é bom que a gente entenda isso. O juízo de Deus vem não porque ele está incomodado. O juízo de Deus vem não é porque, de alguma forma, nós tiramos o sono de Deus. O juízo de Deus vem não porque ele, lá do céu, fala assim, puxa, o pessoal está me enchendo o saco. Não, não é isso. O juízo de Deus vem porque ele olha e fala assim, vocês estão se ferindo demais. Vou ter que dar um basta para o bem de vocês. Esse é o ponto. E aí Deus faz isso de 2 formas. Uma, que pode parecer estranha, é essa de você chegar e pôr a mão e dizer, basta. Mas tem uma outra forma, como eu disse, pode parecer estranha para vocês.
que é simplesmente não fazer nada. São duas formas de Deus exercer juízo sobre nós, sobre os seres humanos. Uma é dando um basta, bateu a mão na mesa. Outra é simplesmente se afastando e nos deixando a nós mesmos. E eu honestamente não sei o que é pior. À medida que nós vamos lendo Apocalipse, esses selos que nós vamos lendo aí, a gente vai percebendo. Então, de repente, tem guerra, tem peste, tem fome, tem uma série de coisas. Mas também tem um determinado momento onde ele diz assim, eu escutei uma voz, porque um dos cavaleiros tinha uma balança. Olha só, a voz dizia assim, 1 quilo de trigo por 1 denário, ou 3 quilos de cevada por 1 denário. 1 denário era o que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então imagina que você trabalha durante um dia, você pega o seu salário de um dia e compra 1 quilo de trigo. Ou, se você preferir, 3 quilos de cevada. Cevada era o alimento dos animais, era o alimento dos cavalos. Trigo era o alimento das pessoas. As pessoas só comiam cevada se a situação estivesse horrível. Então veja, de repente, é Deus que está fazendo isso? É Deus que está colocando no trigo o preço de 1 denário? E a balança continua. Tem uma voz que diz assim, é o seguinte, é esse o preço, com um detalhe, não põe a mão no vinho, nem põe a mão no azeite. Entendem? O nível de injustiça chegou. Chegou. À medida que Deus nos deixa a nós mesmos, nós fazemos isso. E aí ele intervém. Os atos de intervenção de Deus são aquilo que nós chamamos de juízo de Deus. É exatamente quando Deus diz, chega. E aí a imagem, o símbolo utilizado aí em Apocalipse é esse, por exemplo, dos cavalos. Agora eu queria que você prestasse atenção. São imagens, são símbolos de muita coisa. Por exemplo, o cavalo branco, a maior parte dos estudiosos diz esse cavaleiro que tem um arco, que tem aljava, né? Esse primeiro cavaleiro que está aí, para muitos estudiosos, simboliza os povos partos, os povos que estavam lá na Mesopotâmia, no que seria hoje, né, o que a gente poderia dizer o Irã, o Iraque, alguma coisa assim, já naquela época. Eram os povos que colocavam medo no Império Romano, porque eles tinham muita habilidade com arco e flecha. Então, havia ali um povo que dava medo. Beleza, vou soltar esse povo contra vocês. É uma leitura. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto é, até hoje, Deus continua fazendo as duas coisas. Ou ele põe a mão nas nossas vidas e diz, chega, ou ele diz, não vou fazer nada não, vou te deixar do jeito que você está indo. Como eu disse, não sei o que é pior. Honestamente, eu não sei qual das duas coisas é pior. Mas as duas representam o juízo de Deus. Muito bem, eu vou dar um salto gigante, até por causa do nosso tempo. Eu vou pular com vocês para o capítulo 12, capítulo 13. Eu achei que daria para a gente ir mais longe. Mas vou lá para o capítulo 12 com vocês. E aí nós vamos ter uma nova visão de João. Acharam? Capítulo 12. São várias as visões de João. João agora tem mais uma visão. E agora surgem novos personagens. Acharam? Acompanha junto comigo. Eu vou pular vários versículos, então é importante você acompanhar. Apareceu no céu, de novo, apareceu no eterno, apareceu no invisível um sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então, outro sinal apareceu no céu. Veja, no céu, no invisível. Que sinal? Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, sendo que um diadema ficava sobre cada cabeça. Para a nossa cultura estranho, né? Chifre para nós tem um significado completamente diferente dessa época que está aqui, né? Falar que um amigo nosso está com chifre não é bem o que era o contexto aqui, né? O contexto de chifre nessa época era de poder, ok? É bom, aqueles filmes antigos que a gente vê o pessoal com elmo e tem um chifre na frente, aquilo era símbolo de poder. Então, poder. Então nós temos aqui um grande dragão que tem poder. Essa diadema era a diadema recebida, a coroa que era recebida depois de uma vitória numa corrida, por exemplo. Muito bem, mas eu queria chamar a atenção de vocês. Perceberam nessa leitura uma nova visão completamente diferente, novos personagens? Quais são?
uma mulher grávida e um dragão. Muito bem, um dragão poderoso. Vou pular com vocês o versículo 5. Ela deu à luz. Quando ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cedro de ferro, uma expressão bem do Antigo Testamento. O filho dela, o filho que nasceu, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quem é o filho, gente? Precisamos fazer força para dizer quem é que está ao lado do trono. O filho. Então, quem é que nasce dessa mulher? Jesus. Muito bem. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. É uma expressão bem de Apocalipse. 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, é a mesma coisa. Dá na mesma em vários lugares aí. Mas o fato é o seguinte, tem uma guerra no céu, é uma guerra entre anjos, né, entre Miguel e os anjos que estão ali. Versículo 9. Então, depois dessa guerra, o grande dragão foi lançado. Ele foi lançado fora. Ele não está mais no céu. E aí eu não preciso interpretar. O texto está dizendo para a gente. Quem é o dragão? Versículo 9. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou se você preferir, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Ok? Estão percebendo a imagem? Então, nós temos uma mulher grávida. Essa mulher dá à luz um filho. Esse filho é arrebatado, é colocado ao lado do trono. Muito bem. O dragão, o texto está dizendo para a gente, esse dragão aí é aquela serpente, a antiga serpente que estava lá atrás. Sobra para a gente interpretar quem? Quem que está faltando? Já sabemos quem é o menino, já sabemos quem é o dragão. Agora falta a mulher. Então, até por causa do nosso tempo, vou pular com vocês e vou lá para o versículo último aí. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Olha para mim aqui um minutinho. Quem é a mulher? Mulher, nesse caso aqui, está bem simples no texto. Alguém disse, é Israel? Pode ser. Pode ser Eva, pode ser Maria, mas o texto aqui é mais específico. O dragão saiu para lutar contra a mulher e os descendentes dela, não é o que o texto diz? E aí olha o que o texto diz a respeito dos descendentes dela. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Lembram desde o início do texto, quando João disse que estava preso por quê? Por causa da fidelidade e do testemunho de Jesus. Então quem é a descendência da mulher? É João? É João. Somos nós, é a igreja invisível de todos os tempos e todas as épocas. E essa mulher é perseguida. Por quem? Pelo dragão. E agora, vou continuar. A imagem é a mesma. Vão surgir novos personagens aí. Capítulo 13, versículo 1. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Olha para mim aqui de novo. Lembra, aonde que João está? Na ilha de Patmos. É uma ilha. Então ele tem uma imagem. Ele está percebendo. Uma mulher que estava grávida, deu à luz, mas ela tem descendentes. Essa descendência é exatamente toda a igreja invisível em todos os tempos, inclusive o próprio João e todos os que estão ali. Joia. Mas nessa visão, o dragão passa a perseguir a mulher. E ele vai trazer 2 outros personagens. O dragão vai trazer 2 outros personagens. Aí João olha, da areia do mar, ele percebe. Vi uma besta, versículo 1, capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Deixa eu parar aqui um minutinho. Infelizmente, a gente foi fazendo uma bagunça, né? O que é essa besta? O ideal seria besta fera, mas a gente foi tirando isso daí. O que era uma besta nos dias do primeiro século? O que era uma besta nos dias do Antigo Testamento? Veja, nós não estávamos, como hoje, com a biologia como nós temos hoje, com a zoologia como nós temos hoje. Então, imagine, tenta imaginar o que eu vou dizer para vocês. Imagina que você é um habitante da Palestina do primeiro século e você nunca viu um urso na sua vida. Não tinha um horto como tem aqui em Goiânia, né? Não tinha um zoológico como tem aqui em Goiânia, onde você poderia ver um urso. Não tinha televisão, não tinha fotografia, não tinha filmagem. Ok?
Aí, de repente, alguém viaja. Então, você é um morador da Palestina, mora na Palestina. Aí alguém viaja, pega um barco, vai até o Mediterrâneo, chega, quem sabe, à África, enfim, vai a algum lugar. Aí ele vê um urso. Aí a pessoa volta. Imagina a descrição do urso para o palestino que está ali ouvindo. Entendeu o que eu digo? É um animal assustador, gigante, com unhas grandes, com pelos, assustador, um barulho assustador. Que animal é esse? Vou tentar desenhar para você aqui mais ou menos. O cara olha e fala, nossa, que bicho esquisito é esse? Pois é, esse bicho esquisito é uma besta. Entenderam? Nos dias do primeiro século, como não havia a zoologia que disseca animais, como nós fazemos hoje, conhece os animais por dentro e por fora, né? Separa, cataloga em espécies e assim por diante, oi, vai ter. Olha só, não tem jeito de uma pessoa tentar fazer uma descrição de um animal como um tigre, como um elefante, como uma girafa, e o ouvinte olhar para aquilo dali e não pensar, nossa, que coisa estranha. Então perceba, a expressão besta é só isso, um animal assustador. Então vamos voltar agora de onde nós começamos para não perder de vista. Temos uma mulher, ela deu à luz a um filho, e ela tem descendentes, ela tem outros filhos, ela tem outros cristos, que é a igreja. O dragão é lançado do céu à terra, o dragão é lançado do invisível ao visível, e vai entrar em guerra contra a mulher e os seus descendentes. E aí o dragão chama um animal esquisito. O animal sai de onde? Do mar. O animal sai do mar. Muito parecido com várias outras cenas do Antigo Testamento. Mas vamos continuar a leitura. Vi uma besta que saía do mar. E aí, de novo, olha. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. De novo, símbolo de poder. Com 10 diademas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, parecia com um leopardo, mas tinha os pés de um urso, e a boca era de um leão. Tá vendo? É uma descrição, é o que ele consegue escrever. Ele entendeu que era um animal diferente, esquisito, feio, assustador, uma mistura de outros animais. Mas o ponto não é esse. Quem é a besta? Essa é a pergunta. O dragão, esse ponto é fundamental. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, olha, está lá o dragão, com os pés sobre a areia da praia. E aí um animal esquisito sai. Quando esse animal esquisito sai, o dragão dá a ele poder, dá a ele força, dá a ele autoridade. Quem é o dragão? Nós não temos dúvida, o texto é claro. A antiga serpente, o diabo ou Satanás. Agora, quem é essa besta que vem do mar? Quem é esse animal esquisito que vem do mar? Não vai dar tempo, infelizmente. Depois, se você quiser, você pode olhar. O próprio Apocalipse diz para a gente quem é esse animal. Ele diz assim, esse animal exige mente sábia. Depois lá na frente você lê, lá no capítulo 17. Ele diz assim, os 7 chifres que estão aí são as 7 colinas e também são os reis. Quem é isso? Roma tinha um nome nos dias do primeiro século. Roma era chamada de Septacolis, ou seja, a cidade sob 7 colinas. Então, quem é a besta? Bem simples. Roma. O Império Romano daqueles dias. Com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Detalhe importante, de onde que vem essa força, esse poder e essa autoridade? Do diabo. Entenderam? Isso é importante que a gente entenda. Com um detalhe. Isso saiu de onde? De onde é que essas coisas saíram? Veja, tudo começou aonde? No invisível. Eu vou voltar com vocês. Quem é que está lá no invisível? O próprio Deus. Assentado aonde? Num trono. E é do trono que todas as coisas são lidas. Então, embora seja o diabo dando poder a Roma, isso, em momento algum, saiu do controle de quem manda. Embora seja difícil a gente olhar e entender, mas como? Peste, morte, guerras, injustiça mostrada aí pela balança que cobra 1 denário por 1 quilo de trigo e ainda por cima me impede de ter acesso a azeite, a vinho.
Como isso? Não sei. Não consigo entender. Não há capacidade humana que possa digerir isso. Mas o fato é o seguinte: quando eu olhar para os poderes desse mundo, quando eu olhar para os sistemas desse mundo, e agora eu não vou falar de Roma mais, porque Roma não está mais aqui. E nos nossos dias? Nos nossos dias, os poderes sistêmicos, político, econômico e religioso, que é a segunda besta que vai aparecer aí, continuam do mesmo jeito. Eu vou repetir. Os sistemas são malignos. O sistema político, econômico e religioso. Todos eles recebem poder e autoridade daquele que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. E eles têm um objetivo. Qual é? Perseguir a descendência da mulher. Mas veja, isso não está fora de controle. Há um trono, e desse trono, todas as coisas estão sendo acompanhadas, deflagradas, medidas, permitidas e acompanhadas. Amém? Esse é o invisível, esse é o eterno. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Vou com vocês, para a gente mudar um pouco ainda, vou com vocês para o capítulo 15, para a gente entender um pouquinho mais dessa Roma, para a gente entender um pouquinho mais desse universo. Capítulo 15. Acharam? Vi ainda um outro sinal. Vi grande e maravilhoso 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois nelas se completa a ira de Deus. Então a gente tem 7 anjos, na verdade aparece um 8º depois, com 7 pragas, que na verdade são 7 taças que vão ser derramadas. E aí tudo termina. E aí de novo eu digo assim, mas estranho, né? Ira de Deus? Mas Deus se ira então? Entramos num tema difícil, entramos num lugar difícil. Por quê? Porque a gente compara Deus conosco. E a gente compara a ira, a raiva de Deus com a gente. A Bíblia usa 2 linguagens importantes, são as linguagens antropomórficas e antropopáticas. O nome é difícil, mas é simples. Antropomórfica é quando, para descrever alguma ação de Deus, usa-se uma parte do corpo humano. Então, por exemplo, o braço forte do Senhor. Já viram essa expressão? Mas Deus é espírito, ele não tem braço. Entenderam? É uma expressão, é uma forma de dizer. Ou a mão de Deus pesa sobre. Já viram essa expressão? Muito bem. Mão como? Se Deus não tem mão. Deus é espírito. Entendem? É uma forma ou seja, uma forma humana de descrever Deus, a forma de Deus. Mas além disso, tem a descrição antropopática, que é descrever a Deus com sentimentos que são nossos, como por exemplo a ira. No entanto, a ira de Deus não é a ira dos homens. Nós não comparamos a gente com Deus. Entenderam? Quando Deus age e faz essa última ação de juízo aí, esse último basta, é segundo o próprio Deus e não segundo a nossa própria compreensão. E aí, quero deixar com vocês, com mais uma música, essas ações de Deus, e se você quiser, elas são exatamente o que está aí no capítulo 5, versículo 3 em diante, a música que a gente vai cantar ao pé da letra, o que está aí.
palavras de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Podem se sentar. Dado o nosso tempo, eu vou fazer um salto gigante aqui. Eu queria falar a respeito dessa mulher. Ela está nos capítulos 17 e 18, mas infelizmente não vai dar tempo. Essa mulher, ela aparece montada sobre aquela besta, aquele animal estranho. Essa mulher aparece. O nome dessa mulher é Babilônia. Essa mulher tem uma lógica, uma única lógica. Ela tem a lógica da prostituição, que é oferecer prazer por preço. E aí, muito nós poderíamos dizer a respeito dessa mulher, mas eu queria deixar uma única coisa com vocês aqui, e é o que nós acabamos de cantar. No final das contas, essa mulher que representa a mente das cidades, ela tem uma lógica, o comércio, e ela tem um objetivo: mudar a nossa adoração. Eu vou repetir. Essa mulher que representa a mente das cidades, no caso aqui, representada pela Babilônia, que nem existia mais naquela época mesmo, já não havia Babilônia, é uma representação, é um símbolo. Essa mulher tem a lógica de quem põe preço em absolutamente tudo. E tem um objetivo: mudar a nossa adoração. É exatamente aquilo que o diabo propôs a Jesus. Jesus, é o seguinte, dá uma olhada aí, ó. Tá vendo todos os reinos do mundo? Eu te dou. Basta que você se prostre e me adore. No final das contas, é essa a questão. O tempo todo, a besta tem esse objetivo: fazer com que os seres humanos adorem o dragão. Esse é o desenho do Apocalipse de uma forma geral. Mas terminando, vou com vocês para o capítulo 20. Pelo menos para deixar com vocês o seguinte. Capítulo 20. Como eu imagino que a maior parte de vocês saiba, conheça bem, João tem uma nova visão. 21, melhor dizendo, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra. Eu agora vi um novo visível e um novo invisível. Olha que coisa interessante. Não é só uma nova terra, não é só um novo visível, é um novo invisível também. Então eu vi novo céu, nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia mais. Não sei se vocês se lembram dessas palavras de Jesus. Jesus diz assim: passará, lembram? O céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esse céu e essa terra vão passar, mas nós vamos ter novo céu e nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não tem mar. O mar é o símbolo da confusão, o símbolo da dúvida, o símbolo da incompreensão, o símbolo do que é o incompreensível. Não tem mais esse lugar. Surge uma nova imagem, não vai dar tempo da gente olhar. Eu vou para o capítulo 22 com vocês. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, do meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Lembram dessa árvore? A árvore da vida representa o oposto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore de quem assume a autonomia da própria vida. A vida recomeça, a vida tem um novo sentido com a árvore da vida, a árvore da dependência, a árvore da não autonomia, a árvore da
submissão ao Criador. E a história termina como ela deveria ter começado, com os homens se alimentando da dependência de Deus. Esse é o fim do Apocalipse. E aí, terminamos com uma última música. Nesse novo céu, nessa nova terra, nesse novo visível e nesse novo invisível, não tem uma coisa. O que não tem? Versículo 22. Não vi, João falando, templo algum nessa cidade, nesse lugar. Pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O nível de relação vai ser outro. O nível de comunhão vai ser outro, com Deus e com o Cordeiro. Um dia, gente, o Filho que está à direita do Pai, nesse momento, o Filho que está à direita do trono, lá no invisível, lá no céu, um dia ele rompe novamente o invisível e penetra o visível, como ele já fez uma vez. Só que não sem abrir mão da sua glória. Agora ele vem glorificado. Por isso nós cantamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando esse dia chegar, toda lágrima vai acabar, toda angústia vai acabar. Nós vamos conhecer novo céu e nova terra. E não haverá mais templo, porque o Senhor Deus e o Cordeiro serão o nosso templo. Amém? Rony, você quer dar um aviso? Esses avisos vêm para quebrar o clima, né, irmãos? Que agora é hora de uma oração, assim, pra gente aí renovado. Ô, Daniel, você consegue salvar a imagem?
Irmãos, os homens que eu quero falar com vocês, amanhã nós teremos nosso No Fio do Bigode, sempre na última segunda-feira do mês, né? Se você está no grupo, põe seu nome lá para a gente ter uma noção lá das pessoas, né? Nós temos tido uma experiência fantástica de comunhão, né? Com as lideranças da cidade, com os empresários da cidade, com os profissionais de influência, né? Graças a Deus, No Fio do Bigode tem sido uma benção. E na terça-feira nós vamos, né? Na segunda nós estamos lá no Nativas Grill. Tá? Toda a última segunda do mês. Mas na terça-feira nós vamos fazer um posicionamento aqui na cidade, né, que é uma conversa sobre política mesmo, uma perspectiva de elevar nossas discussões. E nós chamamos, né, o Vilmar Rocha, que é uma figura política, que tem uma história em Goiás, né, não defendendo nenhum aspecto político, mas ele tem um projeto de educação política. Então nós entendemos que por não estar no pleito, por ter uma história e por ter esse projeto, seria uma pessoa interessante para a gente ter uma figura política para conversar, né, com o Paulo Júnior e o Zé Humberto Júnior. Então nós vamos ter ali 3 figuras para a gente estar conversando sobre política, tá bom? Claro que você estando ali, você também é chamado para conversa. E vai ser no Entrês, né? Lá no setor Marista. Então vai ser um valor um pouquinho maior, mesmo assim com desconto, porque a gente vai ter uma alta culinária lá e um momento muito importante da gente estar encontrando e conversando sobre um assunto tão relevante, né? O conselho da igreja vai reunir lá, vai ser um momento importante, tá bom? Então você que é homem, você está convidado para esses momentos. Amém. Amém. Muito bem, vamos ficar de pé para a gente terminar? Gente, eu espero mesmo, tenho orado durante a semana para que essa leitura de Apocalipse te desperte para uma única coisa: que os seus olhos se abram para o invisível e eterno. Como Paulo Júnior costuma dizer aqui, eu gosto muito dessa expressão que ele usa. Quando homem e mulher pecaram no Éden, os olhos deles se abriram. Lembram disso? Os olhos deles se abriram para o que é visível e temporal, mas se fecharam para o que é invisível e eterno. Que a partir de hoje, mais do que nunca, as nossas orações sejam fechar os olhos para o visível e temporal e abrir os olhos para o invisível e eterno, o lugar das nossas orações. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai, que a comunhão manifestada no Espírito, no encontro, seja com todos vocês essa semana. Em nome de Jesus. Amém.